Fala, conexos e conexas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui nesse videocast a gente sempre conecta dois assuntos pelo menos, necessariamente viagem. O segundo assunto, terceiro, quarto, quem determina é o nosso convidado ou a nossa convidada que eu apresento já já. Sempre aqui no Conexão Viagem a gente valoriza as experiências nos lugares, não só o destino não, destino tá lá, é um lugar bacana, mas o que vale mesmo são as experiências vividas e é o que a gente leva junto com a gente. Vou cumprimentar meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala, Possato. Tudo bem, Sheila? Tudo certo. Já até perdi a conta, a gente passou de 70 episódios que já. Maravilha. Tá bom demais. E para você contando. E contando. Para você que ainda não conhece, entra lá no YouTube Conexão Viagem, clica no sininho, se inscreve, toda quinta às 18, episódio novo para você. Tem Instagram, tem TikTok, tem site, tem todos os canais. É isso, minha gente. Olha, esse videocast só existe graças a grandes parceiros e patrocinadores. Entre eles, a Demicon Faria Lima, planejamento que transforma sonhos em conquistas reais. Localiza, simplifique e vai. E também a Simbora Store. Acesse lá simborastore.com.br e carimbe suas memórias de viagem. Simbora? Vamos lá? Porque hoje a gente vai falar muito de China. Mas assim, a gente vai falar top 3 do que fazer na China, 10 dicas, né? Até tem um pouco disso, mas vai muito além. Eu comecei falando aqui sobre a importância das experiências, das vivências, de entender a cultura, entender valores e tudo num ambiente de negócios, tá? É um dos nossos recortes aqui, porque o nosso convidado é o Theo Paul Santana. Ele é consultor em negócios internacionais, vive há quase 15 anos na China e está aqui com a gente, é especialista em mercado chinês, fundador do Destino China e também, olha, autor do livro O Brasileiro que Decifrou a China. E a gente está muito feliz de recebê-lo aqui, Theo. Obrigada pela presença. Valeu. Meu prazer estar participando aqui desse podcast com vocês. Eu ainda não li, quero muito, estava folheando aqui, porque eu sei que tem muita coisa muito legal para a gente escapar. Eu xereta, né? Eu fui bem xereta. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre, primeiro, o que as pessoas vão encontrar nesse livro, e aí depois a gente conta um pouco também sobre a sua experiência, a sua vivência de China, que resultou nesse livro aqui, né? Não, com certeza. Esse livro conta um pouco a história dos últimos 15 anos que eu passei na China, desde que eu cheguei ali em 2010, trazendo um pouco do enredo, de tudo que eu sofri, todas as dificuldades que eu tive durante esses dias, mas desses anos, né? Uhum. Então, realmente foi muito interessante. Então, eu trago um pouco da trajetória desde o primeiro dia que eu cheguei na China, decidindo sair do Brasil, indo explorar um pouco esse país, né? Todo esse continente asiático em si. Então, e todas as experiências que eu tive, desde a minha chegada até os momentos atuais. Então, eu conto um pouco das trajetórias. Um dos grandes motivos foi que, naquela época, eu procurava por alguns assuntos para tentar me informar de alguns brasileiros que viveram lá no país. Eu vi que existia poucos livros, na verdade, contando um pouco dessa história. E eu falei, por que não trazer um pouco disso, dessa experiência, para quem tem interesse em estar indo para a China, né? Então, realmente, para quem tem interesse, para quem quer fazer negócio, para quem quer aprender um pouquinho mais sobre a cultura chinesa, com certeza vai encontrar nesse livro. Uhum. E aí, 15 anos atrás, 16 anos atrás, o que te deu estalo falar, é a China, eu vou para a China? O que te fez entender que a China seria o teu futuro? Em 2005, eu tinha ido para a Rússia, a minha mãe me mandou para lá, eu tinha 15 anos na época, fui para aprender o russo, então eu estudei um pouco na universidade, na escola, naquela época era ensino médio em Moscou, então aprendi um pouco da Rússia, e aí também fui para os Estados Unidos durante a faculdade. A gente tem aquele famoso Working Experience, que você vai para as universidades, para os Estados Unidos, você trabalha lavando louça, fazendo trabalho que normalmente os americanos não querem fazer, e aí eu fiz isso durante 2 anos, entre 2018 e 2019, durante a faculdade, e aí eu falei, cara, por que não voltar para os Estados Unidos? Eu estava trabalhando com uma multinacional no Brasil, e aí eu falei, cara, ou eu continuo por aqui, a empresa não estava muito bem financeiramente, aí eu falei, cara, por que não ir para um outro país? A China estava crescendo 10% por ano, então era um país que realmente estava crescendo muito. Eu falei, cara, eu acho que Estados Unidos não faz mais sentido, Europa eu gosto muito, mas estava decaindo um pouco. Eu falei, a China com certeza vai ser o país do futuro, então por que não ir para lá? Então peguei minha mochila, embarquei e fui para contar um pouco dessa história. Em 2010, dezembro de 2010, cheguei na China.
E aí? Chegando lá, primeiras impressões, primeiros impactos. O primeiro impacto quando você chega na China, primeiro, a língua, né? Então, quando você chega nos Estados Unidos, você percebe que as pessoas, todo mundo fala inglês, então você consegue se comunicar e sobreviver, né? Mas chegar dentro no aeroporto em Pequim, que ninguém conhece, ninguém fala aquela língua, eu não falo aquela língua, eu tento me comunicar, as pessoas não conseguem me dar uma resposta, e aí eu pergunto e não existe nada, não existe uma comunicação, um diálogo. Eu falei, cara, realmente foi uma das dificuldades, uma das barreiras mais difíceis que eu tive na minha vida, né? Principalmente novo, saindo do Brasil, já tinha morado na Rússia, então tinha um pouco da experiência dessa questão de línguas, já tinha ido para os Estados Unidos. Eu falei, cara, vamos ver o que vai acontecer. Então, uma das maiores dificuldades que eu tive, com certeza, foi a comunicação, né? Chegando lá foi uma surpresa, e eu acho que a China não é só um país de línguas, mas também de cheiro, de gosto, de identidade, que é completamente diferente de todos que a gente tem aqui no Brasil. E aí em que momento você percebeu que você precisava compartilhar isso e você criou o Destino China, né? O que é o Destino China, como nasceu e o que ele traz para o público aí, para as pessoas interessadas? Com certeza. Eu senti que eu chegando na China como um brasileiro, eu via inúmeras dificuldades que provavelmente um brasileiro que chegasse na China também teriam essas dificuldades. Então eu cheguei e fui para uma universidade, eu aprendi o mandarim, comecei a estudar, fui numa universidade, fui para o Instituto de Agricultura de Henan, que é uma província assim, literalmente no meio da China. Então o meu objetivo principal para ir para a China foi aprender a língua, e a ideia principal foi que eu senti, vamos ajudar principalmente esses brasileiros que querem entender um pouco da China. E lá em 2010 não tinha o que a gente tem hoje de Instagram, de YouTube, todas essas plataformas que a gente conhece. A única maneira que eu lembro que quando eu cheguei na China, eu tinha um mapa, então para eu poder me localizar na cidade em si, eu não tinha hoje iPhone, eu tinha um telefone que era aquele famoso tijolão, que era o L antigo, e eu olhava, eu não tinha uma localização, ou eu olhava no computador, ou eu utilizava literalmente mapa, né? Então a gente utilizava mapa para se localizar, e eu via, com certeza existe essa dificuldade dentro do país, né? E eu comecei a ajudar principalmente os empresários e também pessoas que tinham interesse em estar conhecendo, explorando um pouco mais a China em si. Agora, eu imagino que esse seja um processo. Falando rapidamente, assim, pareceu que foi tudo fácil. Sim. E definitivamente não deve ter sido, né, Theo? Conta um pouquinho sobre como foi o processo, porque para que hoje você tivesse conhecimento suficiente para servir de ponte entre brasileiros e chineses, você certamente teve um processo ali de conhecimento profundo daquela cultura e de construir pontes de relacionamento lá, de confiança lá. Como é que foi isso? Foi muito difícil, assim, eu acho que a maior barreira que eu tive, com certeza, no início, quando eu cheguei dentro do país, foi entrar dentro de uma universidade. Eu não cheguei como qualquer um que chega na China e aí você já está tudo pronto, por exemplo, os pais preparam tudo, você chega, está tudo pronto, você vai numa universidade. No meu caso foi um pouco diferente, minha mãe, ela realmente ajudou no início, consegui toda a questão da passagem aérea, mas quando eu cheguei, eu não sabia qual universidade que eu vou, para onde que eu vou, o que eu vou fazer, em que dormitório que eu vou estudar. Então, essas dificuldades eu tive muito no início, assim, quando eu cheguei, literalmente, eu tinha um visto de 1 mês, então nesse período de 30 dias eu tinha que definir qual que seria o meu futuro, se eu continuaria dentro da China ou eu iria embora, voltasse para o Brasil. Então eu não tinha realmente um destino, e para mim a maior dificuldade foi conseguir se estabelecer e continuar dentro do país legalmente, conseguindo, por exemplo, entrar dentro de uma universidade e aprender essa universidade, trocar meu visto de um visto de turista para um visto de estudante, que realmente é uma batalha muito grande. E aí eu consegui, fui atrás, comunicação, cheguei numa universidade e falei, preciso estudar aqui, preciso trocar meu visto, e aí foi toda uma batalha gigante para conseguir sair desse visto de turismo e depois entrar num visto de estudante e começar a estudar dentro de uma universidade na China. E aí foi dentro da universidade que começou esse trabalho de conhecimento da cultura e conquista e construção de relacionamento, de networking lá? Com certeza, eu acho que tudo, desde a primeira chegada na China, isso influencia, impacta muito, mas dentro de uma universidade, quando eu entrei o primeiro dia na universidade, dentro da sala, e vi o pessoal que estava estudando comigo, então tinha japoneses, tinham coreanos, tinham pessoas da Rússia, pessoas da Polônia, então com isso eu vi que não era só o Brasil que precisava desse tipo de suporte entre Brasil e China, mas existiam outros países também que estão dentro das universidades, você consegue estar juntando e trazendo um pouco, né? Então acho que com isso foi uma abertura, foi claro, com certeza, eu acho que quando você aprende a cultura, quando você aprende toda a parte de país em si, isso abre muito e é muito abrangente para você poder explorar cada vez mais o país e também fazer essa conexão entre Brasil e China. E aí quando a gente fala de idioma, né, quanto tempo você levou para aprender o mandarim?
Eu levei 3 semestres, exatamente. Então, eu estudava numa base das 8... Eu ia para a universidade 8 horas da manhã, estudava até meio-dia até o final, até 5 da tarde eu ficava estudando. Então, meu foco nos primeiros 6 meses foram 100% estudando, não fazia outra coisa, só estudava. E então, eu fiquei num período aí de 3 semestres estudando full time. Para me manter, eu trabalhava final de semana, sábado e domingo eu ficava realmente dando aula de inglês para crianças de 3 a 7 anos. Como eu já tinha experiência nos Estados Unidos, eu conseguia utilizar esse conhecimento da língua inglesa para ensinar crianças na China. Então, eu me sustentava com o que eu trabalhava entre sábado e domingo, e de segunda a sexta eu ia para a universidade. Então, aprendei, média, aí 3 semestres. Olha só. Tô achando rápido esses 3 semestres, eu achei que você ia me falar uns 5, 6 anos, assim. Tô admirada, mas você domina o russo também? Fala um pouco, sim. Não, tem uma facilidade aí de idioma também. Com certeza. O russo eu consigo me comunicar o básico do básico do básico, não como o mandarim. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma chinesa aqui em São Paulo e a comunicação minha é literalmente fluente, né? Então, eu acho que a língua principal hoje para mim seria com certeza o português primeiro, depois o chinês, inglês, espanhol, alemão e depois provavelmente um pouco aí enrola no francês e italiano. Agora, quando você fala de construir essas pontes entre empresários brasileiros e os chineses, ou ajudar empresários brasileiros que queiram fazer negócios, ou simplesmente brasileiros que queiram ir para a China, você está falando de traduzir muito mais do que um idioma. É traduzir um universo muito diferente do nosso e um universo... Imagino eu que muito diferente, eu nunca fui para a China, mas também muito carregado de estereótipos, né? Como é que desmistificar, desconstruir um pouco disso? Sim, o que é mito, o que não é, o que é estereótipo, o que não é? Não, com certeza. Existem muitos estereótipos, por exemplo, se a gente utilizar alguma coisa, comer carne de cachorro, é algo que realmente existe dentro do país, mas não é algo que é consumido diariamente, né? Então, existe muito mitos que acontece, principalmente você tem que imaginar, lá no final de 2011, eu criei um site que é Destino China, começava a trazer inúmeros empresários que chegavam no país literalmente sem informação de cultura nenhuma. Tudo que eles tinham de informação é o que eles assistiam dentro da televisão, das redes, Globo e tudo mais que a gente conhece aí naquela época. E aí não tinha Instagram, não tinha todas essas plataformas. Então, desmitificar principalmente esses mitos que as pessoas chegavam assustadas, literalmente. Eu ia buscar um cliente dentro do aeroporto, ele chegava, tipo, será que tem cachorro aqui nessa região? Como é que, o que tá acontecendo aqui? Será que será que eu posso tocar nesse alimento? É cobra ou não é? Então, realmente, existem esses mitos que realmente são contados, principalmente para brasileiros naquela época. Hoje, é claro que está muito mais fácil com o acesso à internet. Então, eu tinha que mostrar tanto a parte da língua quanto a parte do que realmente era verdade e o que era mentira. Então, e continua sendo muito interessante, porque até hoje mesmo, todas as informações que a gente tem online, quando você chega dentro do país, as pessoas, a primeira coisa que elas chegam, elas ficam meio que... Onde é que eu tô? Será que realmente tudo que eu aprendi sobre China é isso mesmo? E até hoje existe ainda esses costumes, os mitos que a internet ainda continua mentindo. E aí você falou um pouco do site que você criou, o Destino China. Para quem não conhece o Destino China, ele é um site que ele facilita os empresários do Brasil que querem fazer negócio a entrar no mercado da China. Você apoia esses caras que querem abrir um negócio na China, você leva eles para lá e ajuda a acelerar essa cultura. Com certeza, exatamente. No início foi um site como a parte de tradução, então eu fazia muita tradução para grandes empresários brasileiros que precisavam de suporte na China, então eles vinham para cá, naquela época o maior foco de você buscar algo na internet era através do SEO, então você buscava intérpretes na China, tradutores, então eu trabalhava muito nisso e caía direto dentro do meu site. Caindo direto do meu site, as grandes secretárias ou empresários entravam em contato comigo e eu fazia toda a parte de tradução entre o que eles precisavam, sim, numa viagem entre Brasil e China. Mas a demanda foi aumentando, então eu fui aumentando, expandindo todo esse portfólio. Hoje a gente traz números brasileiros que querem fazer toda a parte, vir para a China ou também a parte de exportação, saindo da mercadoria da China para o Brasil. Então a gente linka tudo. Eu sempre digo para os meus clientes, tudo que for relacionado à China é o que a gente consegue resolver esse problema. Então no Brasil, cada cliente tem a sua sequência, mas na China é o nosso foco principal. E aí, quando a gente fala de negócios, quais são as características dos chineses que diferenciam de outros povos? Por exemplo, o americano é muito pragmático. O que é muito valorizado numa mesa de negociação envolvendo os chineses? O que vale, o que pode ser determinante num negócio? Acho que o mais importante, primeiro, é o relacionamento, que a gente chama em Guanxi, que é realmente o quão eu conheço você. Guanxi? Guanxi, exatamente. É a palavra
de relacionamento entre quem você é e quão você vai me trazer de benefício. Então, existe muito isso na cultura, enraizado dentro da cultura chinesa, não literalmente só para a parte de negócio, mas para geral. Eu posso dar alguns exemplos que seriam, o que seria um guanxi. Por exemplo, se eu convido você para ir num restaurante, essa conta eu pago para você. Na próxima, literalmente, você vai pagar, porque realmente a gente tem uma relação, você sabe. Então, é uma relação mutual, tipo, eu ajudo você e você me ajuda. Eu ajudo você e você me ajuda. Não somente nos negócios, mas pode ser na questão social. Digamos, eu quero entrar em algum curso, eu conheço alguém dentro dessa comunidade, então eu posso estar introduzindo e eu ajudo você nessa situação. Na próxima, minha filha precisa entrar dentro de uma universidade, então você me ajuda. Então, é um círculo de relacionamento que você vai construindo dentro da China, e isso é muito importante para você poder crescer dentro do país. Os chineses falam que um chinês sem guanxi é um chinês sem alma, porque realmente ele não tem uma base forte dentro de relacionamento para tudo, entendeu? Então isso é muito importante dentro da cultura chinesa. E envolve confiança, que não é um negócio que você constrói tem rápido, de cara, né? Que é uma construção. Muito bom, exatamente. Eu acho que a confiança é o mais importante. Então aquele brasileiro que chega na China e quer fazer um negócio por preço, ele quer realmente, vamos chegar e vamos negociar isso aqui. Quanto é que custa? Custa 10. Ok, eu te pago 9. E você fica só naquilo, na questão do preço. E você não constrói essa confiança com os chineses. Eles vão te vender esse produto, não é um problema, mas a questão principal que eu vejo disso é que é só uma única venda, mas se você realmente quiser preço, se você quiser prazo de pagamento, se você quiser estender todo esse relacionamento no dia que você precisar, eu tô sem dinheiro hoje e quero realmente só pagar daqui a 60 dias ou 90 dias, o chinês sabe que você é uma boa pessoa, você já trabalhou com isso, então é toda essa questão de confiança trabalhado. Então, diferente da cultura que a gente tem, que a gente quer negociar preço, na China tem toda essa questão envolvida, que é o guanxi, que realmente é o que gera sucesso numa negociação entre os chineses e os asiáticos. Aí me gerou uma dúvida nisso. Então, o tempo de fechar um negócio bem fechado é muito maior do que a gente está acostumado hoje aqui, ou não? Depende qual a sua estratégia. Então, o chinês hoje, com a questão da rota da seda, eles já fazem negócio há milhares de anos, então realmente eles sabem identificar qual que é o perfil do cliente que eles estão atendendo, e com isso eles conseguem construir se faz sentido manter isso e fazer realmente um guanxi, um relacionamento ou não. Entendi. Então tudo vai depender de qual que é a estratégia que o chinês vai identificar com o seu perfil como cliente. Tá. Você ia continuar? Não, vai lá. Não, porque eu quero falar. Eu quero falar da China de hoje, que eu acho que é muito diferente da China, e a China foi se transformando num ritmo impressionante, né? E, inclusive, o nosso olhar sobre a China, nós brasileiros, à distância e tal, acho que morreu aquela história de que a China era o produto que era cópia e não sei o quê, e o baratinho. Hoje a China é um país que é visto como um país da inovação, de alta tecnologia. A gente tem montadoras chinesas que vieram de maneira avassaladora para o mercado brasileiro, mercado no mundo inteiro, né? Você enxerga essa mudança, ela veio para ficar. Quando você olha para a China, você enxerga o quê? Inovação, o que é exatamente a China hoje? Bom ponto de vista, eu acho que isso é muito importante a gente estar levantando aqui. Quando eu cheguei na China em 2010, isso a gente está falando algo de 15 anos atrás, com certeza a China era um país onde o produto era o famoso produto barato, a gente não olhava por qualidade, a gente não olhava por questões de design, a gente não utilizava pela questão realmente qual produto era que a gente estaria comprando, mas essa visão foi mudando ao decorrer dos últimos 15 anos. Então, eu consigo perceber isso nitidamente. Por que eu digo isso? Porque antes era só preço. Hoje, a China, principalmente, já consegue produzir produtos de altíssima qualidade, com tecnologia, comparando com produtos da Europa, com produtos alemães, produtos japoneses, ou com produtos até americanos. E a China, ela sempre conseguiu produzir produtos de altíssima qualidade. A questão principal é que ninguém valorizava a China com os produtos que eles conseguiam produzir. Eles conseguiriam produzir literalmente o mesmo produto que a Alemanha consegue produzir, mas as pessoas não valorizavam por isso. Então, nos últimos anos, o país, China em si, foi tentando cada vez mais mudar um pouco esse estereótipo de produto barato para produtos com qualidade. Então, é envolvido uma questão estratégica e também entregando cada vez mais tecnologia. E hoje, com essa questão dos carros elétricos, a gente consegue com certeza ver que eles já dominaram e já passaram inúmeros outros países na questão de desenvolvimento de tecnologia. E, com certeza, esse é o futuro. A gente vai ver produtos hoje, o que aconteceu no Japão no passado. O Japão, se a gente parar para pensar e perguntar para meu pai, minha mãe, independente de pessoas do passado, eles identificavam como produtos japoneses, produtos de baixa qualidade, mas já mudou esse estereótipo por grandes marcas como a Sony, como todas essas marcas que a gente conhece. Então, a gente olha um produto hoje japonês, a gente identifica como produto de alta qualidade. É o que a China está tentando transformar cada vez mais. Tem um lugar que seja considerado o Vale do
Silício chinês? Qual é esse lugar? Esse lugar se chama Shenzhen, ele fica com a fronteira com Hong Kong. Então, a ideia de Shenzhen foi construir uma cidade que existia um mito que Hong Kong era uma cidade, uma cidade-país muito famosa, principalmente pela cultura britânica. Eles foram desenvolver, a cultura de Hong Kong foi construída por Hong Kong, e do lado, quando você atravessava a fronteira de Hong Kong para Shenzhen, você chegava numa cidade que era só um pântano e fazenda. Então veio um cara que se chama Deng Xiaoping, que ele falou, aqui vai ser realmente a cidade onde a gente vai construir, que é o famoso Vale do Silício, que é a cidade de Shenzhen. Ele, literalmente, porque Hong Kong tinha todos aqueles prédios, toda aquela cidade moderna que a gente conhece, ele falou, se for para atravessar a fronteira, a gente tem que ter no mínimo isso, porque se as pessoas, os estrangeiros que saírem de Shenzhen e entrarem dentro da China e ver um monte de fazenda, vão achar literalmente que o país é só isso. Então eles construíram uma cidade que fica literalmente com a fronteira entre entre Hong Kong e Shenzhen, que é essa cidade que é Shenzhen, e hoje as grandes maiores empresas de tecnologias do mundo estão lá. Tanto que na região de Shenzhen não existe pessoas locais. Todos que estão lá são imigrantes porque não existia a cidade. Então quem tinha terrenos lá naquela região em si são fazendeiros e tudo mais. Então até a língua das pessoas que se comunicam dentro de Shenzhen é uma língua misturada de todas as províncias da China que foram lá para buscar por oportunidades. Olha só. E aí nós estamos falando de uma China futurista, né? Uma China do futuro, de inovação, mas ao mesmo tempo é um país que tem uma história milenar, né? Como equilibrar o turista que vai a primeira vez? Andar na muralha da China e andar num trem-bala de última geração. Como é que fica isso na cabeça do turista hoje? Foi isso, é fascinante, né? Você é absurdo, né? Você anda numa muralha da China e depois você pega um trem-bala que não tem lugar nenhum do mundo, pois né? Sim, é muito legal, assim, isso a gente consegue ver em todo o estrangeiro que chega na China em si. Você vai para a muralha da China, onde é uma cidade altamente histórica. Então a cidade de Pequim, que fica no norte da China, ela é construída por Hutong. Hutong são essas vielas, favelas, que a gente a expressão que eu iria utilizar para isso. Então lá você chega em Pequim, uma cidade altamente histórica que foi construída no passado, e aí você desce, pega um trem-bala numa estação de Pequim, e aí você vai até Xangai, e numa distância de 1.500 quilômetros em 4 horas, aí você fala, cara, realmente isso aqui é o futuro, né? Então você sai de uma cidade altamente histórica, com a muralha da China, que fica na cidade de Pequim, e vai para Xangai e você vê aqueles prédios que tem 100 andares, 120 andares, você olha, cara, realmente isso aqui é o futuro, né? Aliás, falando em urbanismo, né? A China se tornou uma referência em soluções urbanísticas, e com coisas assim absolutamente incríveis em termos de construções. Tem uma cidade na China, eu não vou me lembrar o nome, que é gente, é um vídeo que sempre viraliza no Instagram, que é aquele que acho que o trem passa por dentro do prédio, um negócio que assim, meu Deus, existe isso? É inteligência artificial. Não existe. Não, existe. O nome dessa cidade chama Chongqing, ela fica literalmente no interior da China, eles chamam a Manhattan asiática, exatamente isso, por ela tem algumas pontes dentro da cidade, e a cidade ela foi construída literalmente dentro no meio de montanhas. Então essa imagem que você está comentando, que o trem ele passa dentro da estação, porque por a cidade ela ser em cima de montanhas, você vai subindo, você não consegue identificar, tanto que tem alguns prédios que você chega na cidade, você está a alguns metros de altura, você olha para baixo, tem um penhasco, e você caminha para outra direção, é uma rua passando, né? Então ela foi construída que loucura, literalmente, né? Dentro de montanhas. É muito legal, é uma cidade incrível, assim, acho que hoje com a rede social e tudo mais, quando as pessoas, principalmente quando entra em uma cidade boom, assim, que instagramável, essa é uma das cidades realmente que está explodindo hoje, e é um dos grandes motivos que a grande maioria dos estrangeiros estão indo para a China e tendo essa curiosidade de explorar o país. Eu ia te perguntar isso, se você tivesse que indicar um destino da China que não está no radar do turista, mas que traduz um pouco a essência dessa nova China, seria esse? Com certeza, eu acho que entrega bastante, mas a gente tem que lembrar que Chongqing é literalmente no interior da China, ela não está na rota das grandes cidades como Pequim, Xangai, Shenzhen, ela está no centro da China, então é uma cidade bem afastada, mas você consegue ver um pouco dessa cidade cyberpunk que eles utilizam, que é algo que provavelmente você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, assim. Então, Chongqing, com certeza, é uma cidade que faz sentido todo turista tá visitando nos momentos atuais, porque vocês vão se impressionar. Uma coisa importante na China é quando uma cidade ela cresce, começa a entrar cafés, começa a entrar grandes marcas, todo mundo quer estar presente. Por quê? Porque o comércio começa a aumentar. Então, hoje as grandes marcas do mundo querem estar presentes em Chongqing. Olha, gente, eu falo por mim, mas acho que muita gente tem o sonho de conhecer a China, né? E faz muito sentido, porque a gente tem tanta coisa para conhecer, para visitar, e é o tipo de viagem que a gente precisa planejar com alguma antecedência, né? É distante, são necessários vários dias, porque é um destino com muitas possibilidades, é um país
país muito grande, mas é o seguinte, se você tem um sonho, quer tirar esse sonho do papel, tem quem te ajude. A Demicon Faria Lima, viu, gente? Se você tem esse objetivo, quer tirar o seu projeto do papel mesmo, o planejamento financeiro faz toda a diferença, a gente costuma falar disso aqui bastante. E a Demicon Faria Lima é especialista em consórcio, que é uma forma de você conquistar bens, serviços e experiências. Às vezes as pessoas relacionam consórcio, não, é para imóvel, é para carro. Não, é para viagem, também. Isso a gente descobriu com o pessoal da Demicon Faria Lima. Então, dá para fazer isso, né? Experimentar essas vivências e dessa maneira, sem juros, com mais inteligência, com visão de longo prazo. O consórcio é ideal para quem planeja, para quem quer se organizar, quer evitar endividamento e transformar sonhos em conquistas e viagens reais. Então, para quem pensa no futuro, planejar o primeiro passo, e aí você dá sequência com o pessoal da Demicon Faria Lima, tá certo? E aí a gente realiza o nosso sonho de conhecer a China. Gente, China. É muito, né? Não é muito o universo dos sonhos? Eu acho super, China, né? Quando você olha para né? essas imagens assim. E aí, se a gente migrar para o assunto que é a culinária chinesa, que é responsável por mitos e verdades aqui no mundo inteiro. O que a gente não está acostumado, assim, qual que é o maior mito da culinária chinesa? Que é mito de verdade, falar isso aqui é só balela, não existe. E qual prato que se você comer, a pessoa fala é muito estranho, mas todo mundo vai, come e gosta? Com certeza, eu acho que na questão de pratos, os mitos, com certeza, são essas carnes de cachorro, que realmente existe, mas são algumas cidades específicas que você acaba encontrando isso, não é uma culinária local, assim, que qualquer cidade que você vai. Existem muitos turistas que chegam e pedem espetinho de bicho da seda, é algo que realmente tem muito, mas hoje em dia virou uma atração turística, essa aranha, essas coisas que a gente consegue, né? A China, ela passou por um período muito difícil na questão histórica, então eles sofreram bastante com essa questão de comida, eles literalmente não tinham o que comer, né? Então eles acabavam comendo muita coisa naquela época que eles precisavam literalmente para sobreviver, né? Então, hoje em dia, o mito é que esse tipo de comida ainda seja consumível dentro das grandes cidades, mas não existe. Muitos dos turistas chegam e pedem para mim, onde é que eu posso comer aranha? Para mim é difícil encontrar um local onde eu consiga levar um turista para comer aranha, é quase impossível. Mas por existir essa curiosidade, com certeza é algo que surpreende. Eu chegar e dizer, cara, é difícil encontrar isso aqui, provavelmente você não vai encontrar tão fácil assim quanto as pessoas acabam falando na internet, né? Então, mas existem uns locais que nas grandes cidades hoje, mas são literalmente focados para turista, então você vai lá como turista e você acaba encontrando esse tipo de comida. Você já se aventurou ou não? Cara, eu experimentei aranha, experimentei bicho da seda. Bicho da seda eu achei gostosinho. O problema do bicho da seda é que ele explode e aí sai aquele líquido amargo na boca e você fala... eu achei bem ok, viu? Exatamente. Dá pra comer, mas tem gente que gosta. Tem dois tipos de bicho da seda. Tem o pequenininho, que ele é mais crocante. É como se fosse amendoim. Crocante. Isso, é tipo amendoim. É tipo amendoim. Então, mas tem um que é grande, que é tipo um gigante, assim, ele explode um líquido. Não tipo, tive isso e aí no tem, meu caso. Nesse caso, experimente se vocês forem pra China, mas vai ser difícil achar. Vocês vão ter que ir realmente em pontos turísticos que vocês vão encontrar e ele dá aquela explosão e sai tipo um líquido, tipo como se fosse algo bem estranho, eu não recomendo vocês experimentar. Mas se realmente vocês quiserem, à vontade. Alguns locais turísticos em Xangai, em Pequim, você acaba encontrando. Como é que funciona o entretenimento noturno hoje na China? É claro, gente, quando a gente fala assim, na China, a gente está falando de um país muito diverso, o interior com cidades grandes, bom, toda cidade é grande na China, mas enfim, com metrópoles muito avançadas, mas com o interior também, com cidades em que a parte rural ainda existe. Então, assim, quando a gente fala assim, a China é muita coisa. Mas nas cidades centrais, onde o turista está presente, o que funciona em termos de entretenimento à noite? Existem dois tipos de cidades, né? Primeiro, se a gente pensar na cidade de Pequim, é uma cidade altamente política, então a vida noturna acaba muito cedo. Por ela ser uma cidade política, então existem regras e você tem que seguir essas regras. Existe vida noturna, existe balada, com certeza. Nas grandes cidades como Pequim vai existir. Diferente de Xangai ou Shenzhen, que são cidades mais modernas e abertas, principalmente para o público estrangeiro, né? Então, quando a gente vai para Xangai, por exemplo, que é uma cidade que eu estou há muito tempo, você vai ter baladas, você vai ter festas, você vai ter karaokê, que é algo que realmente os chineses eles consomem bastante, que em chinês fala KTV, que você tem salas privadas, você pode cantar com seus amigos e tudo mais, tomar cerveja. O povo chinês é um povo muito privado, então eles gostam da privacidade, eles não gostam de um local onde tem muita exposição, tanto que as grandes reuniões hoje, quando você vai encontrar com o chinês, fazer negócio, eles fazem em salas privadas para você ter essa questão de privacidade. Então, os chineses gostam muito disso, mas ainda você encontra grandes baladas, festas, tudo que a gente tem hoje em São Paulo,
Paulo, com certeza você vai encontrar também, de entretenimento, você vai encontrar nas grandes cidades da China. E os chineses em si, eles utilizam muitos estrangeiros como referência, né? Então, se eles veem, hoje em São Paulo o pessoal tem uma balada que tem algo específico diferente. Então, eles vão utilizar aquilo, vão olhar e vão tentar aplicar dentro do mercado para ver se realmente faz sentido. Mas todas as grandes baladas, bares, restaurantes, tudo que a gente conhece hoje no mundo, com certeza vai ter nas grandes cidades da China. E aí, quando a gente fala de ecossistema digital, da China é totalmente diferente, né? Um turista chega ali despreparado, é um mundo sem Google, é um mundo sem WhatsApp, mas tem o WeChat. Como é que funciona? Quais aplicativos os turistas que vão ter que se preocupar em ter, né? Porque ele não vai chegar, tem aqui, vai funcionar tudo lá, né? Como é que funciona isso? Com certeza, tem algumas listas de aplicativos que são obrigatórios. A gente fala que é a Canivete suíço, onde você tem vários ferramentas dentro de um próprio canivete, que é o quê? A primeiro, com certeza, é o Alipay. O Alipay é a plataforma de pagamento, onde você consegue sincronizar o seu cartão de crédito com essa plataforma e você consegue fazer os pagamentos. Hoje, todos os pagamentos na China não existe mais dinheiro. É tudo... Não existe mais. Não existe mais dinheiro. Todo dinheiro... Existe dinheiro, mas de forma... Eu não lembro a última vez que eu toquei no dinheiro físico. Como aqui também no Brasil, eu não lembro de cada vez menos, né? Cada vez menos. Então a China adaptou isso há muito tempo. Então todo dinheiro hoje ele é literalmente digital. Então o Alipay é o principal. Depois a gente tem o WeChat, que é uma plataforma de comunicação. Se a gente traduzir isso para o nosso mundo, seria o WhatsApp. Então eles conseguem adicionar, ter todas essas funcionalidades. A única vantagem do WeChat é que você pode ter toda a questão de pagamento, você pode pagar, você pode comprar passagem aérea, você pode fazer reservas de hotel. Então tudo que você precisa para a sua vida, normalmente eles tentam adaptar dentro do WeChat, que eles chamam isso de Super App, que é o aplicativo onde literalmente você consegue fazer tudo. Alugar uma casa, comprar uma passagem aérea, chamar um táxi, tudo que você precisa para o seu dia a dia, você tudo consegue fazer dentro dessa plataforma. E aí fora isso tem o VPN, que é importante também para quem está indo para a China, porque hoje na China o Instagram ele é bloqueado, o Facebook é bloqueado, o YouTube é bloqueado, todas essas grandes plataformas que a gente conhece são bloqueadas na China, e aí você tem que ter o VPN para você conseguir ter acesso ao mundo fora da China, né? Mas isso a VPN é algo legalizado lá dentro ou é um problema? Se você não causar um problema para a sociedade chinesa, eles não vão ficar olhando. Usam? Com certeza, com certeza. Eu acho que o chinês ele é inteligente o suficiente para saber o que está acontecendo fora da China, e para eles descobrirem isso, eles são obrigados a ter o VPN. Então, com certeza, a grande maioria dos chineses que eu conheço, eles vão ter acesso e vão saber o que realmente está acontecendo no mundo afora. Eles não ficam literalmente somente com a notícia interna, eles também querem descobrir, né? Mas é uma curiosidade, não todos os chineses, mas quem quer realmente descobrir e ir atrás, com certeza vai ter acesso. Bom, o que eu acabei de fazer aqui, minha gente? Entrei na página do Civitatis e você pode fazer como a gente aqui, ficar fuçando sempre. Ou então você aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na sua tela, porque eu coloquei aqui Xangai no Civitatis para ver o que aparece em termos de passeios, o que você tem de sugestões aqui para fazer, para conhecer. Coloquei Xangai, eu poderia colocar qualquer outro lugar, tá, gente? Vamos lá. Digitar o nome das outras cidades é mais difícil. Então, eu achei Xangai um pouco mais fácil. Visita guiada por Xangai, tem aqui. Cruzeiro noturno por Xangai. Show acrobático. Ingresso do Jardim Yuan. Então, tem ingresso para o jardim. Mas tem um monte de coisa. Além do seguro viagem, se você precisar. Tour gastronômico, olha só. Tour de festa. Então, você encontra muitas possibilidades. Eu abri e fico vendo na hora. Você aponta o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e pronto, você vem direto para essa tela aqui. Escolhe o seu passeio. Tem desde o Free Tour. O Free Tour de graça, né, gente? É free. Então, é outra opção muito legal que o Civitatis oferece para quem usa o aplicativo ou o site. E o legal, você consegue parcelar esses passeios, né? Sem juros. Sem juros. Então, uma boa, aponte o seu celular, QR Code na tela, e aí você consegue circular e comprar o seu passeio se você vai para a China, especialmente para Xangai, nesse caso aqui. Deixa eu puxar um assunto que é a inteligência artificial, né? A China deve estar muito avançada em relação a isso. O que você, morando lá, percebe de diferenças para o Brasil? Assim, lógico que eles estão muito mais avançados, mas como é que está a inteligência artificial na China hoje? Quais são as tendências? O que a China acredita? Que pé que está isso hoje? A China está utilizando bastante essa questão da inteligência artificial, vem crescendo muito, assim, mas a grande diferença que eu vejo é a questão de pessoas de idade utilizando a inteligência artificial para o dia a dia.
Então, eles tentam integrar isso cada vez mais dentro de plataformas. Por exemplo, se eu vou dentro de um exemplo, hoje a gente tem o Taobao, que é a maior rede de compras online dentro da China, como se fosse Mercado Livre para a gente, e a inteligência artificial está aplicada dentro do Taobao. Então, se eu for dentro do Taobao e eu perguntar, eu quero comprar uma camiseta rosa, quais são as melhores marcas para você me recomendar? Então, isso já está integrado dentro da plataforma, você pode saber quais são as melhores marcas e você tem um resultado direto utilizando a inteligência artificial. Esse é um exemplo que eu estou utilizando para um único aplicativo, mas eles utilizam isso para a parte de mapas, para a parte, por exemplo, vou buscar um endereço, eu quero ir comer alguma coisa na Faria Lima, então ele já te dá as melhores respostas para isso, diferente do Google Maps que você procura restaurantes na Faria Lima e dá algumas opções. Então, eles tentam aplicar isso muito na prática e eu vejo pessoas de idade utilizando isso e todo mundo na China realmente utiliza isso para buscar informações, para ter, como a China evoluiu muito nessa questão de comunicação por pagamento ser todo digital, hoje todo mundo utiliza o WeChat para fazer a parte de pagamento e eles estão adaptados como é que funciona, eles estão tentando adaptar cada vez mais. Esse é um dos casos, mas se a gente for para utilizar também, hoje eles também têm, hoje tem a OpenAI, que é uma das grandes plataformas que a gente conhece, que é a dona da ChatGPT. Eles também têm outras plataformas grandes dentro do país, como a própria Alibaba, como DeepSeek, que a gente conhece. Então, eles têm outras plataformas dentro do país que acabam sendo também desenvolvidas como a gente conhece hoje nos Estados Unidos ou em outros países do mundo. Do que você tem acompanhado por lá, em termos de tendências, o que você enxerga que pode desembarcar na economia brasileira nos próximos meses ou anos? Na questão de tendências, eu acho, se a gente falar na questão do live stream, é algo que vem crescendo bastante. Hoje, para você comprar um produto dentro das plataformas da China, você tem acesso a isso ao vivo. Então, você consegue conversar com uma pessoa, tem uma pessoa ao vivo ali, você conversa. E esse copo? Tem uma outra cor? Ela mostra, tem esse verde. Então, essa questão do live stream que vem crescendo hoje no Brasil já, principalmente com o TikTok Shop, não sei se já está crescendo aqui não, mas isso já é uma tendência muito grande hoje dentro da China. Então, o live stream cresceu muito nos últimos anos, então você vai em feiras hoje na China, você consegue identificar como que isso vai crescendo, a gente consegue ver grandes influencers aqui dentro do próprio país, como a própria Virgínia, apresentando um produto que ela faz isso. Isso é uma tendência que já está passando na China e logo, logo, com certeza, vai se tornar cada vez mais popular aqui dentro do país. E 15 anos de China dá para você ter uma percepção de como é a mão de obra, como é a produtividade, né? O que você tem a dizer sobre o trabalho e a produtividade deles em relação... Vamos comparar com o Brasil, né? Você está 15 anos fora, mas enfim, aqui não mudou muito em termos de produtividade. Qual que é a grande diferença? É realmente um pessoal mais produtivo que o brasileiro? O que se atribui a isso? Eu acho que é muita questão cultural, né? No Brasil, com certeza, as pessoas são literalmente as mesmas, mas eu acho que a cultura, não somente do chinês, mas do asiático em si, de reclamar menos e fazer o que tem que ser feito, né? Então, isso é muito importante, mas eu acho que vem de uma questão cultural de reclamar menos e falar, não, eu tenho que estar ali trabalhando, tenho que estar ali fazendo para eu conseguir ter resultado e também a competitividade dentro do país é muito grande. Então, a gente sabe que a gente tem 1,4 bilhão de pessoas dentro do país e se eles ficarem reclamando demais, eles conseguem ser substituídos por outras pessoas. Então, isso gera a questão de vamos trabalhar, é isso que dá, esse é o valor, então a gente vai ter que aceitar e não tem muita opção, né? E diferente do Brasil, a gente hoje, não sei como é que está a situação atual, mas se você quiser buscar um emprego, você, não estou satisfeito com esse, você literalmente pode buscar outro e provavelmente vai ter oportunidades. Mas na China, por ter tanta gente, eles acabam tendo um pouco de receios. Será que eu vou conseguir um emprego na próxima empresa? E aí eles ficam nessa questão de insegurança por ter tanta gente que pode ser substituída pela situação atual. Vamos seguir viajando mais, gente? Vamos sair da China, vamos para outro canto do mundo, porque é chegado aquele momento de fazer conexão com o Rogério Enachev. O Enachev, que você já certamente conhece no YouTube, conhece da tela da sua TV. É o Loucos por Viagem aqui no Conexão Viagem, nessa parceria muito legal. Você tem 1 Minuto do Louco, falando de onde, hein, Rogério? Conta pra gente. Olá, conexos e conexas, bem-vindo a mais 1 Minuto do Louco. E você já ouviu falar da Pérola do Adriático? Então dá uma olhada nessas imagens que daí você vai perceber por que essa cidade tem esse título. Eu estou falando de Dubrovnik, aqui na Croácia. Um lugar que você obrigatoriamente tem que conhecer, além da cidade,
o país todo. Agora, uma dica importante, não venha para cá em dezembro, janeiro e fevereiro se você não gosta do frio e também da segunda quinzena de junho até a segunda quinzena de setembro se você não gosta do calor, porque realmente é muito quente por aqui. E essa cidade foi cenário de 7 das 8 temporadas do Game of Thrones. E eu te espero no próximo Conexão Viagem, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Valeu, Rogério! Em todo episódio aqui no Conexão Viagem, a gente traz uma pitada, uma dica dos passeios com todo o conhecimento dele, claro, Rogério Enachev. Minuto do Louco aqui no Conexão Viagem. Bora voltar para falar de China? Vamos. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre alguma solução na China que você, se você pudesse, você traria para ser implementada aqui no Brasil. Assim, cara, isso funciona muito lá, isso precisaria ter no Brasil. O que é? Eu acho que a questão de pagamento, ela é muito boa na China hoje. Por exemplo, a gente tem um sistema muito bom no Brasil, que é o Pix, que a gente pode transferir algo muito rápido e imediato. Eu acho que uma da base do Pix veio, querendo ou não, essa transferência de dinheiro rápido na China, de transferência, mas acredito que o sistema de WeChat de pagamento, onde você consegue adicionar um orçamento ali e transferir valores pequenos, por exemplo, eu vou te mandar R$10, R$5, isso é algo que com certeza daria para melhorar hoje no sistema que a gente tem, que já é muito bom, melhorou muito nos últimos anos, então o Pix, para mim, realmente é impressionante, funciona. Inclusive, eu estava em São Paulo agora e vários lugares você aceita Pix, eu já pagava o Pix direto. Isso é muito bom, mas dá para mudar bastante coisa. Então, isso com certeza seria algo que eu iria implementar, melhorar um pouco o que já existe hoje, que para mim mudou bastante, né? A gente tinha que fazer um TED, tira aqui no banco, fazer todas aquelas questões de pagamento. Hoje mudou muito, né? Outra questão é tentar trazer um pouco dessa questão de uma ferrovia entre Rio e São Paulo. Precisamos, né? Seria nesse assunto de mobilidade. Isso, eu acho que na mobilidade, por exemplo, Rio-São Paulo, se tivesse uma ferrovia que fizesse em 2 horas, isso iria desenvolver muito o país. Então, acho que falta isso. Por exemplo, hoje, como eu comentei anteriormente, se você sai de Pequim, que são 1.500 quilômetros, você vai até Xangai, você consegue fazer isso em 4 horas. Se você conseguisse fazer esse mesmo tempo, Rio-São Paulo, São Paulo-Florianópolis, com certeza iria desenvolver muito o país. Então, acho que a infraestrutura na questão de ferrovias, terrestres e tudo mais iria desenvolver. E também toda a rota fluvial do país em si, né? Você poder pegar um barco em uma determinada localização e ir até outra cidade, isso iria mudar bastante, que hoje você consegue fazer isso tranquilamente na China, por questões, valores baratos e também velocidade, no qual iria desenvolver muito outras regiões do Brasil, não literalmente só São Paulo. Você falou um pouco de mobilidade, né? E falando em termos de cidades inteligentes, né? Como é que está a China em relação a isso? O que você tem de novidade que o brasileiro nunca viu e que para vocês é uma coisa super normal vivendo lá? Não, legal. Eu estava em Guangzhou, que é uma cidade no sul da China agora em outubro, e eu falei, tem os carros elétricos agora, que eles têm os carros autônomos, então ele é algo que está crescendo dentro do país, não estão em todas as regiões, mas eu fui para uma região, um bairro de Guangzhou para testar esses carros que você não precisa de motorista. Então eu cheguei lá, peguei um aplicativo, chamei o táxi e falei, vem aqui nessa região, recebi, o táxi veio sem literalmente nenhum motorista, a gente entrou dentro do carro e ele levou a gente até o próximo shopping. Então isso eu achei muito legal, ele fazia curvas, fazia tudo, pegava 60 km por hora. E isso está realmente crescendo bastante dentro do país e não somente cada vez mais em outras regiões, né? Então é altamente seguro, funciona, não tem motorista, literalmente você está sozinho no carro, você tenta chamar o motorista, mas não tem ninguém. E aí você olha assim, tá aí motorista e realmente não tinha ninguém. Então isso é algo que está impressionando e funciona muito bem. É impressionante isso. Para quem vai para a China pela primeira vez, o que é imprescindível, quantos dias e o que precisa ir para Xangai, precisa ir onde e quantos dias mais ou menos? Eu acho que no mínimo 7 dias, tá. Porque a gente tem que levar em consideração que Brasil e China, a gente tem quase 24 horas dentro do avião, então é algo que a gente tem que levar em consideração, mais transfer. Então se a gente pensar numa viagem, a gente está falando algo aí
quase 2 dias de viagem, então você não pode fazer uma viagem para a China e ficar 2 dias e voltar para o Brasil, não faz sentido algum. Então a gente tem que levar no mínimo 7 dias, o ideal seria 10 dias, 10 a 14 dias, Tá. mais que dependendo com quem você está viajando, a gente tem que levar isso sempre em consideração. Se deixar mais de 10 dias já começa a gerar conflitos, porque você acaba tendo outras coisas, mas acho que 14 dias, 2 semanas é uma viagem bem interessante para você começar por Xangai. Você chega por Xangai, fica 3, 4 dias ali em Xangai, vai para Pequim, visita um pouco a muralha da China, cidade proibida, todo o palácio a região de Tiananmen, que é toda a cidade proibida em si. Então, os 3 dias em Pequim, eu acho que seria legal para você estar fazendo isso. Depois você vai para Xi'an, que é onde tem aqueles famosos guerreiros de terracota, onde você pode ficar uns 2 dias. Tem uma montanha muito linda, que é a montanha de Huashan, que é a Yellow Mountain, que você pode ver aquelas montanhas lindas que a gente tem na região de Xi'an, e também toda a parte histórica da cidade de Xi'an, que é uma cidade muito antiga, capital antiga da China, então você pode andar de bicicleta por cima da muralha. Então, 2, 3 dias em Xi'an seria bem legal. Depois ir para a cidade que a gente acabou comentando anteriormente, como Chongqing, que é muito legal, e você pode ver esses trens que entram dentro dos prédios, que é aquela cidade montanhosa que a gente conhece. Seguindo para a região do Avatar, acho que onde tem aquelas montanhas do Avatar que são lindas também, que ela fica logo próximo de Xi'an, eu acho que uns 2 dias ali. E depois pegaria... já tá dando 27 dias. Já tô nas contas aqui, um mês depois estaria onde? Iria para talvez Guangzhou, Shenzhen, que é a cidade tecnológica, entraria em Hong Kong, e depois pegaria Macau, e depois voltaria para o Brasil. Só isso. Mas eu adorei o roteiro. O roteiro é muito bom. E a gente tem percebido que as imersões dos grupos brasileiros que vão buscando negócio tem cada vez mais frequentes, né? Começou uma vez por semestre, 2 vezes por ano, agora já tem todo mês, sai uma imersão de brasileiro para lá. Quando eles vão para lá, eles vão só nesses polos tecnológicos ou eles fazem esses roteiros turísticos também? Você percebe que dá para misturar os dois? Com certeza, eu acho que eles misturam bastante. A China é muito grande, é um país incrível que está sendo aberto agora para o mundo, né? Então, principalmente o brasileiro tinha muito aquela visão Europa, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos. E com a influência, principalmente hoje, da rede social, vem mudando muito. Os brasileiros estão aumentando cada vez mais o interesse pela China, pelo Japão, pela Coreia, por Hong Kong, por Tailândia, por Vietnã, por Camboja, todos os países que a gente conhece. E eles perceberam que hoje, cada vez mais, esses países asiáticos são muito seguros. Diferente hoje dos Estados Unidos, se você vai para Los Angeles, para Venice Beach, você vê um monte de realmente ver mendigos na rua, você vê os crackhead, que eles chamam dentro das cidades, né? Se você, claro que Miami, região de Palm Beach é lindo, né? Não tem o que criticar quanto a isso. Mas quando você vai para algumas cidades do interior dos Estados Unidos, você começa a ver que a segurança não é o que era na década passada. Claro. Então, o interesse por pessoas, por locais que são seguros, principalmente quando você está viajando com uma família, com filhos, com certeza a Ásia está mudando isso. E a questão da segurança da Ásia não é porque as câmeras estão vigiando você e você está sendo vigiado 24 horas, que acontece muito. Tem câmeras em todos os locais, principalmente na China, mas não. Eu acho que envolve muita questão cultural. Não é só a China. Se você vai para o Japão, é altamente seguro. Se você vai para a Coreia, é muito seguro. Se você vai para qualquer... E cada vez mais as pessoas estão procurando por isso, né? Então, eu acho que é um motivo que mudou bastante e o interesse cada vez muda mais. E vale mais a pena hoje você pegar um voo, ir para a China e ficar 10 dias do que muitas vezes você ir para a Europa e ser roubado por alguém, ou pickpocket, que a gente sabe que tem na Itália, ou tem na França e tem em outros países, né? Agora, um empresário, um empreendedor que eventualmente quer fazer negócios na China, não sabe por onde começar, procurou destino China. Como é que é montar a partir daí um eventual roteiro, ou necessariamente precisa passar por aqui, indica-se o que exatamente? Qual é esse roteiro? A gente coloca sempre 2 posições. Primeiro, qual que é o objetivo do cliente, se ele quer ir para turismo ou se ele quer ir para negócio, né? Então, na questão de turismo, a gente vai montar um roteiro com base no turismo e a necessidade do cliente. Tem gente com orçamentos diferentes, com aquele cliente que quer ir o budget, quer ir backpacker, com certeza o orçamento vai ser diferente. Alguém que quer ficar no Four Seasons, não quer ficar num hotel muito melhor. Então, a gente tenta entender cada vez a demanda, o que realmente o cliente está procurando, quantas pessoas, é a família, é uma pessoa, 2, e a gente consegue desenvolver um roteiro com base em cima disso. Isso na parte de turismo. Na parte de negócios, a gente traz inúmeros empresários para feiras, para eventos, e o que realmente a gente foca, tudo que o brasileiro precisa dentro do solo chinês. Digamos, o meu foco hoje, eu trabalho com a parte de móveis, então eu quero ir para uma feira específica moveleira dentro da China. A gente não vai recomendar as feiras mais clássicas que a gente conhece hoje, que é a feira de Cantão, que é algo que é muito generalizado, e a gente tenta focar em feiras específicas para cada tipo de cliente. Então a gente tenta entender a demanda do cliente, e com isso a gente oferece as melhores soluções dentro da China. Muito bom, hein? Gostei.
Quer ir de bate-volta? Bate e volta, É trem vamos lá. bala, na verdade, né? Bate e volta já foi no passado. Perguntas rápidas para respostas rápidas. Bora? Bora que tô Vamos preparado pra nessa. isso. Primeira palavra que vem em mente ao pensar na China. Cultura. Qual hábito chinês você adotou no seu dia a dia? Tomar água quente. Sério? Peraí, vamos Ah, conversar mais conhecido como chá também, né? Não, é só água. Não, Não, água água quente. quente, exatamente. Os chineses consomem água com temperatura alta, mesmo estando 30 graus lá fora, eles acabam Mas tem algum consumindo. benefício? Na provado mentalidade disso? chinesa, porque você consome muita gordura e a água quente ela acaba quebrando as partículas de gordura e por isso e ajudando o seu intestino. Como o nosso corpo em si tem uma certa temperatura, 36, 37 graus, a água quente ajuda a manter a temperatura do corpo e não acaba dando um choque, o que aconteceria normalmente com uma água gelada. Mas é água quente numa temperatura ambiente ou não? 30 graus, 30. uma temperatura quente, não como quente. café, mas um pouquinho quente, morna. Uma coisa que o brasileiro faz e o chinês acha super estranha. Que o brasileiro faz, que o chinês acha estranho. Deixa eu pensar. O que o brasileiro faz, que o chinês acha estranho. Provavelmente... A gente é afetuoso pra caramba, né? Essa pergunta é difícil, mas vamos pensar. A gente pega nas pessoas e abraça. Perfume, beija. por exemplo. Perfume? O brasileiro gosta muito de perfume, aquele cheiro forte. É. Você chega numa estação assim de metrô, eles olham pra vocês e falam: cara, isso aqui tá muito forte. Eles começam assim e falam: não dá. Independente se for um perfume de luxo ou não, mas eles acabam, querendo ou não gostando muito, assim. Olha, um costume chinês que a gente acha estranho. Talvez fazer barulho enquanto come. Ah, é verdade? Talvez algo seja. Isso é estranho, né, pra gente. O que mais? Acho que é isso, né? Que a gente estranha bastante. Tem inúmeros, acho. Acho que talvez a questão da comunicação, quando você fala, o chinês parece que ser agressivo, a gente acha que é uma agressividade, mas não é, e é algo que eles só estão falando, ni hao ma, wo yao, chi chama dong shi, e você acha que eles estão brigando, e na verdade não estão. Ele acabou de O que xingar. você acabou de falar? Não, eu perguntei o que você quer comer, então é algo do tipo. Você acreditou, né? Eu vou contestar? Tenho meios de contestar? Um aplicativo que é impossível viver sem na China. Alipay, com certeza, é um dos aplicativos que você não consegue sobreviver na China, porque dinheiro não funciona, você vai chegar com o dólar, não funciona. Renminbi, que é a moeda local chinesa, muitas vezes eles não aceitam. Em inúmeros lugares você vai chegar com a moeda e falar, posso pagar com dinheiro? E pronto, eles vão falar, cara, aqui não aceito dinheiro. Em alguns locais, nem sempre, entendeu? Mas alguns locais você acaba não aceitando por não ter troco, né? Uma tecnologia que ainda a gente não conhece. Acredito que a questão de robôs, por exemplo, eu tô aqui num hotel agora em São Paulo, normalmente quando eu chego num hotel na China e eu vou pedir, por exemplo, um McDonald's, chega o McDonald's na recepção, eles colocam dentro do robô e o robô entrega dentro dos quartos. Aqui normalmente se eu chegar com uma recepção, ou eu vou lá embaixo buscar, ou uma pessoa da recepção leva até o quarto. Então hoje os robôs já estão substituindo esse tipo de trabalho e aqui em São Paulo não vi ainda. Melhor compra que você já fez na China? Eu acredito que a melhor compra foi, com certeza, toda a parte do dia a dia, né? Eu acho que tem um aplicativo que é Taobao, então a gente não para de comprar as coisas. Então, desde parte de mochila, roupa, camiseta, tênis, bolsas, tudo que a gente... Todo produto que está aqui no Brasil, com certeza, é produzido antes na China. Então, a gente tem acesso a muito produto que não tem aqui. O chinês não vai mais na loja hoje, né? Muito difícil, né? Vai por curiosidade, para testar e ver aquele produto físico, mas para produtos gerais, utensílios, algo do dia a dia, cada vez menos. Eu acho que se for para uma grande marca, por exemplo, vamos na loja da Louis Vuitton, da Chanel, da Gucci, o luxo funciona muito bem. Isso. China. Aí eles gostam de testar aquele produto, ver a delicadeza, e aí sim, com certeza, existe uma demanda muito grande. Mas para produtos do dia a dia, com certeza não. China para turismo ou China para negócio? Turismo, acho. Acho que a China cresceu muito, abriu muito a visão de turismo para o estrangeiro em si. Hoje, brasileiros não precisam mais de visto para a China. Então, você pode pegar seu passaporte, entrar no avião e amanhã você... Depois de amanhã, né? Porque você leva 2 dias e você está na China. Então, acho que o turismo desperta muita curiosidade. Com certeza, você vai voltar com uma cabeça bem diferente. Boa. Um lugar fora do roteiro? Talvez Tibete. O Tibete eu acho que é uma região linda que vale ser explorada. É claro que precisa de alguns tipos de visto em específico, mas com certeza é algo que o brasileiro deveria cada vez explorar mais se quiser por um local exótico.
E a comida mais exótica que você já provou? Acho que você comentou, né? Com certeza, provavelmente carne de cachorro. Eu acho que essa Você experimentou no final das contas? Experimentei, sim. No passado, eu tava num restaurante, não tem como, porque você mora lá e você chega num restaurante onde você fala... Os chineses gostam de mostrar iguarias em geral, então você tá numa mesa, eles colocam, e é uma desfeita você falar que não, né? Mas é claro que eu experimentei, depois eu já fiz assim rápido, porque é mais uma questão. Mas foi algo que não me trouxe felicidade. Uhum. Uma lembrança que todo brasileiro traz da China. O que você acha? Assim, todo brasileiro com certeza leva consigo depois de conhecer a China. A gente tem muito essa questão do comunismo, né? Então, que a China é toda comunista, que a China é Cuba, que a China é a Venezuela, que a China é a Coreia do Norte. Quando eles vão lá, eles veem as grandes marcas do mundo presente, que o capitalismo está funcionando dentro do país, que os negócios estão funcionando, que o dinheiro realmente, as pessoas trabalham para juntar aquele capital e não esse conceito de socialismo, que todo mundo ganha de graça, ninguém trabalha, quando volta, eles falam, cara, realmente eu estava enganado quanto a isso. Uhum. Em uma palavra, como definir a relação Brasil-China? É uma relação muito boa, de amizade, que o povo chinês adora o Brasil e precisa do brasileiro e com certeza quer continuar tendo essa relação pelo carisma do brasileiro e a simpatia. Então, o povo chinês ama o Brasil e a gente tem que levar isso, que não é um mito, realmente é uma verdade, e eles adoram a gente. Olha que legal, né? E, gente, nesse livro aqui, O Brasileiro que Decifrou a China, eu ainda não li, eu fui só folheando, lendo alguns trechinhos e tal, mas eu sei, e por tudo aquilo que a gente conversou, que você traz muito daquilo que a gente chama de códigos invisíveis. Né? Porque a gente tem códigos sociais, códigos de convivência, códigos culturais, sobre os quais a gente não fala textualmente, mas que eles estão aqui, ó, intrínsecos no relacionamento. E acho que você conseguiu traduzir muito disso aqui, desses códigos invisíveis, que são fundamentais para a gente entender a cultura de um povo. E quando a gente viaja, a gente fala tanto disso aqui no Conexão Viagem, né? Viajar não é ir lá e ticar meia dúzia de lugares. Tirar umas 3, 4 selfies. Exatamente, né? tirar selfies nos lugares e tal. Não! Para você aproveitar a essência daquele lugar, conheça, esteja com o peito aberto para conhecer as pessoas, a história daquele lugar, a cultura, os hábitos, tudo tem um porquê por trás, não é isso? Com certeza. Eu conheço mais de 120 países no mundo, conheço o mundo inteiro, literalmente, então eu trago um pouco disso, das dificuldades, das coisas que a gente não consegue ver no dia a dia, né? Então, só com a viagem, indo lá e realmente conhecendo o lugar que você vai aprender, não é ir uma única vez, né? Simplesmente praticar, fui naquele país, fui nesse. Não, vai uma, vai duas, fotógrafa, cheira, testa, experimenta o produto, experimenta a vida, experimenta a sociedade, vive aquele momento. Eu acho que isso, querendo ou não, traz muito para o seu aprendizado. Então, eu acho que para o viajante em si, que quer viajar, quer explorar o mundo, para de simplesmente ir para um país e visitei esse país, visitei. Cara, tente entender um pouco mais, converse com as pessoas. Eu acho que a comunicação é muito importante, mesmo vocês não falando chinês. Eu acho que vale a pena tentar no inglês, ou no espanhol, ou na comunicação, ou no tradutor. Isso vai agregar muito e vocês vão aprender demais. Então, eu acho que é isso que eu tento trazer dentro do meu livro, mostrar um pouco das dificuldades que eu tive, desde comer uma comida apimentada e ir para um hospital, ou até realmente não conseguir passar bem durante uma noite, das tristezas que acabam tendo durante não somente uma viagem, mas também morando em um determinado país. É isso que eu tentei mostrar para as pessoas. Se deixar, a gente fica aqui mais 1 hora falando, tá? Sobre paciência chinesa, por exemplo, né? Mas enfim, quem quiser saber mais, gente, olha, fica a super dica para você, O Brasileiro que Decifrou a China, o que nenhum guia de viagem vai te contar sobre a China. Tá aqui dentro, viu? Quem entende a China entende o futuro, diz aqui o livro. Quem vive a China entende a si mesmo. Adorei. Que delícia de papo, Theo. Obrigada e parabéns pelo livro, Muito viu? obrigado. Eu que Parabéns, agradeço Theo. estar presente aqui com vocês, conversar um pouquinho mais sobre viagem, que é uma coisa que eu amo, que é uma coisa que está dentro de mim e com certeza vou continuar viajando aí muito, muito mais. Ele conhece 120 países, vai ter que voltar. Tem que manter. Com certeza. Faltam 119 para Rússia. falar. Eu posso falar da Tem Rússia, só da posso- Rússia dá outro Coreia Coreia Isso. do Norte, posso falar de Coreia do Norte, posso falar da Rússia, posso falar Olha aí, do ó. Irã, fiquei 1 mês no Irã, posso falar de quase todos Vamos os países fazer uma da versão África. 2 com o Irã, Posso Coreia falar do de Norte e Djibouti, Rússia. posso falar da África, posso falar da Tanzânia, do Não. Uzbequistão, tudo que vocês quiserem Você fala isso saber. agora, no final mas- vai ter que pois voltar é. Acho que Coreia do mesmo. Norte, Irã e Rússia dá uma É, conversa falar boa, hein? dos meus acidentes de moto na África, que eu atravessei a África inteira de moto, posso
fazendo meus projetos sociais que eu fiz na África, e aí vai, tem muita coisa, daria pra ficar falando por então horas vamos aqui. gravar o próximo lá na China, lá perto da casa dele. Nossa, Theo já está convidadíssimo, então, para contar sobre as suas outras aventuras e histórias nesses outros países, seja na África, na Coreia do Norte, acho que No nesses Irã. outros países da Ásia, como a Coreia do Norte, que são países mais fechados mesmo. Com certeza. Acho que tem um universo de curiosidade em torno disso, né? E a gente entender também como é que funciona o turismo em países tão fechados. Com certeza, né? atravessar a fronteira da China com a Coreia do Norte não foi algo fácil, mas eu fiz e consegui me juntar junto de alguns empresários que queriam ir para a Coreia do Norte. Entrei no grupo deles e acabei indo para Pyongyang, na capital da Coreia do Norte. Uau! Que demais, hein? Vai ficar pro Compromisso aqui próximo. já para contar pra gente. O que a gente faz quando a gente quer que a pessoa volte na nossa dá casa? presente. Dá um mimo, dá um Ó. presentinho. Muito pro obrigado. nosso convidado. Agradeço. Dessa parceria da Simbora Store, a gente fica muito feliz que a Simbora Store possa proporcionar isso para os nossos convidados. São aqueles cases para você colocar o seu passaporte de viagem. E tem Então, tecnologia, hein? Mas Tem antes, tecnologia. antes de mais nada, eu gostaria de falar, porque, por exemplo, quando você recebe um presente na China, normalmente você não pode abrir na frente do convidado. Ah, é? Tipo, se você me deu um presente, por quê? Porque você pode fazer... Eu posso fazer uma cara de triste e você fala, pô, ele não gostou. E você levar isso pro pessoal. Entendi. Então, na China, quando eu recebo um presente, eu vou abrir em casa e tá tudo certo. Combinadíssimo. Então vamos Você fazer vai- como os chineses. Como os chineses, vamos manter a Isso. tradição. Ele vai abrir em casa. É aquele casezinho que você já está habituado a ver aqui, o case para você colocar o seu passaporte dentro de maneira personalizada, uma carteira linda. E se você Mas quiser vamos, a eu sua sou brasileiro, então também... vamos abrir tá aqui. bom, então pronto. Tá Eu não sou revelado. chinês, só tava conversando Aí com ele vocês. tem os pins, Pô, né? mas coisa linda. Não tô com meu passaporte aqui, mas lindo demais. Para Olha colocar só o que lindo. passaporte dentro. E aí, além do passaporte, dá para colocar o seu cartão de crédito também, porque tem Ele tecnologia. tem tecnologia que impede a aproximação. Então, Vi se alguém aqui. encostar uma maquininha ali, não consegue Já tem transacionar, né? a RFID, Isso, que você... exato. Legal demais. Lindo demais, pessoal, tá aqui. Ó, boa. Obrigado. É isso, Cheiro gente. de couro. Então, Muito Simbora legal. Store. Então, se você quiser, ó, acesse lá também simborastore.com.br. Não esqueça de usar o cupom Conexão Viagem para ter o seu desconto em qualquer compra ali realizada no site, porque tem a carteira, né? Mas tem também tag de Tags. bagagem, tem todos os pins colecionáveis, representando destinos, hobbies, momentos especiais. Fica a dica para você. Acesse lá simborastore.com.br e comece a carimbar suas memórias de viagem. Possato, valeu mais uma, hein? Obrigado, Sheila. Theo, Obrigada. obrigado pela Muito obrigado, eu presença. agradeço. Agradecer também Cross Hosts, tudo que nos recebe aqui na Vila Mariana, em São Paulo. A loja Clover.br no Instagram. Entra lá, compra as camisetas temáticas de turismo. Você tem um desconto 10% do Conexão Viagem. Toda quinta-feira, às 18 horas, o YouTube. Entra lá, clica no sininho e se inscreve. Boa! Conexão Viagem tem a direção da Marcela Coimbra, roteiro e produção do Pablo Fernandes. Minha gente, obrigada demais pela companhia e até o próximo Conexão Viagem. Tchau!